Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo André, eu faço vídeos os mais variados possíveis. Eu gosto muito de fazer vídeos com temas bíblicos, explicando uma passagem, um entendimento. Geralmente pessoas cometem muitos erros na interpretação da Bíblia e eu costumo explicar, fazer a devida correção. Me desculpe o título desse vídeo, mas vamos entender aqui o que está escrito em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, deixa eu ver aqui, versículo 18. 1 Coríntios 14, versículo 18. Vamos entender isso aqui, o real sentido disso aqui. Tá bom? Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Vamos entender. Primeiro vamos entender racionalmente. Vamos tirar toda a igreja da nossa cabeça. Vamos tentar entender racionalmente. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Tá. Paulo, ele era poliglota. Eu vou deixar na descrição, eu acabei fazendo o vídeo correndo aqui. Mas eu vou deixar na descrição os países e as cidades, as grandes cidades que Paulo visitou, que Paulo evangelizou. Paulo escreveu muitas cartas. Então Paulo era um poliglota, ele falava muitos idiomas. Esse é o verdadeiro sentido dele falar. Falo mais língua do que todos vós. Essas línguas são línguas estrangeiras, não línguas estranhas. Agora vamos ler o que diz 1 Coríntios 14, que vai dar o respaldo para o que eu acabei de dizer. O próprio livro de 1 Coríntios 14 me dá o respaldo. Vamos ter em mente que são línguas estrangeiras. E eu falo muito mais do que vós. Porque, se você pensar, existe um meio, uma maneira de medir línguas estranhas, aquelas línguas que as pessoas ficam falando nos cultos pentecostais. Existe maneira de medir isso? Existe como saber quem fala mais, quem fala menos, quem é maior, quem é menor? Será que tem um jeito de medir? É quem fala mais vezes, por mais tempo? É quem fala por mais tempo? É quem fala mais enrolado? É quem fala certas palavras mais difíceis? Como funciona esse entendimento que os pentecostais têm de tratar 1 Coríntios 14, 18 como línguas estranhas? Você que é de igreja pentecostal, como seria falar mais língua estranha do que os outros? Se você usa sirianda, por exemplo, quem fala sirianda está um nível acima. Não, quem fala não sei o que está um nível abaixo. É por mais tempo? É por mais vezes? É por mais palavras complicadas? Não existe uma maneira de você medir quem fala mais língua estranha do que outra. Não existe uma maneira. Se você pensar racionalmente, existe uma maneira de medir quem fala mais línguas estrangeiras. Essa racionalmente
é a palavra que é o jeito, é o entendimento que se tem aqui. Por exemplo, se eu sou poliglota, se eu falo inglês, espanhol e japonês, então eu falo português, espanhol, inglês, japonês. Aqui nós temos 4 idiomas. Aí uma pessoa fala português e espanhol, então eu posso dizer que eu falo mais do que ela, porque não tem como aferir uma língua estranha. Não tem como aferir uma língua estranha, mas tem como aferir uma língua estrangeira. Agora, o que vai dar essa confirmação do que eu estou falando? O próprio livro de 1 Coríntios 14. Vamos ler 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Vou ler. Vou ler a partir do versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciar palavras inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que fala ao ar. Olha só como é que ele dá respaldo para a minha interpretação. Olha só. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Olha só, nenhuma delas é sem significado. Existe algum país que fala alguma língua que não tenha significado? Não, todos os países falam línguas que têm significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, será bárbaro para aquele que quem falou. Eu que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar nele para edificação da igreja. Não é para minha edificação. Eu já fiz um vídeo falando que quem orava em língua não edificava a si. Eu falei que quem orava em língua não edificava a si. Eu falei isso. Eu dei a explicação desse versículo. Só você procurar aí. Se eu tiver de boa, eu coloco aí na descrição. Porque o que fala em língua desconhecida ou estrangeira, né? Para mim isso aqui é estrangeira. Ore para que o possa interpretar. Interpretar o quê? Uma língua estrangeira, tá bom? Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Vamos entender que essas línguas são estrangeiras. A nossa Bíblia tem uma tradução muito ruim. Tá bom? A nossa Bíblia tem uma tradução péssima. Não estou falando que a Bíblia está errada. Estou falando que a tradução para o português está péssima. Tá bom? Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? Vamos ler de novo, o 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? Daquela pessoa que não tem estudo, conhecimento. Por quê? Porque eu estou bendizendo com o Espírito. Aqui, em outras palavras, estou bendizendo com línguas estrangeiras.
Então, aquele que não tem estudo, aquele que não tem entendimento, o que será dele? O que será do indouto? O amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz. Porque também, aqui o 17, porque realmente tu dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Por que ele não é edificado? Porque ele não entende. Aí entra aqui o 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo em língua mais do que todos vós. Como eu vou aferir a língua estranha? Diz para mim, como eu vou aferir a língua estranha? Como? É quem fala uma palavra mais complicada, é quem enrola mais a língua, é quem fala por mais tempo, o culto todo. Não, esse aqui ele é mais espiritual, esse aqui ele fala mais língua, porque do momento que ele chega até o momento que ele sai, ele está falando língua estranha. É assim que a gente afere? Diz para mim, você que é pentecostal, existe como aferir língua estranha? Não. Agora, tem como aferir língua estrangeira? Tem. Tem como aferir língua estrangeira. Eu falo 2, outro fala 3, outro fala 4. Quem é que fala mais? Quem é que fala mais língua? O que fala 4. Entendeu? Não tem como aferir língua estranha. É um que fala sirianda, é outro que fala não sei o que, é outro que fala não sei o que lá. Não, esse aqui é mais espiritual, porque ele fala essa palavra. Não, esse aqui é menos espiritual. Não, esse aqui... Não tem, gente, não tem como, não tem. Vamos continuar aqui o 17. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência. Eu sei o que eu estou falando. Vou ler de novo. Todavia, antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos nas malícias. Adulto no entendimento, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Pensa, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Pois se toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, e entrar um indouto ou infiel, não dirão porventura que estás louco. Mas se tu profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de toda é convidado, de todo é julgado. E portanto, os segredos do seu coração ficam manifesto, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, que Deus está verdadeiramente entre nós. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um vos tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Que edificação! Que edificação a igreja está tendo
Que edificação a igreja está tendo? Culto pentecostal, é só língua estranha. Ninguém entende nada. Não há entendimento, não há edificação. Vou ler de novo aqui. Onde eu parei? Que farei, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, coisa que não tem nas igrejas. Faça tudo para edificação. Edificação. Paulo diz: se não houver quem interprete, fique calado. Paulo diz: se não houver intérprete, que se cale. Que se cale. Vai nas igrejas pentecostais. Vai nas igrejas pentecostais. É Babilônia. Não há entendimento. Não há edificação. Eu vou ficando por aqui, gente. Esse foi um vídeo curto mesmo. Acho que vocês conseguiram entender. Eu vou procurar fazer mais vídeos. Se você gostou, se você quiser me dar um ok, se você quiser falar alguma coisa, olha, André, eu estou gostando dos seus vídeos, olha, André, eu não estou gostando dos seus vídeos, você tem umas colocações muito pesadas, eu aceito dicas, qualquer coisa que você possa falar para mim, para eu poder me guiar, me ajudar com as minhas expressões. Me dá um sinal se vocês estão gostando do vídeo, se vocês não estão gostando, tá bom? Que eu vou me corrigir.